Olá, amigos cafeicultores! Existe uma lei na natureza que quanto mais você produz, mais você perde em rusticidade. Como é que é isso? É mais ou menos o seguinte. Vamos comparar com uma vaca leiteira. Uma vaca da raça holandesa, por exemplo, que dá muito leite, mas ela é muito sensível. A rusticidade dela é muito baixa, fica doente à toa, ela é muito frágil, mas mesmo assim produz bem. Em comparação com uma vaca Nelore, onde não produz quase nada de leite, a sua rusticidade é mais alta e aguenta o tranco em piores condições. Então, quanto mais rusticidade, menos produtividade. Nós também, de certa forma, somos assim. Vamos supor que você trabalha 8 horas por dia. Se você começar a trabalhar 10 horas, por exemplo, você vai acabar ficando mais cansado, vai sentir mal, pode até ficar doente. Para resolver isso, você vai tomar vitaminas, tentar dormir mais, comer melhor. Então você está melhorando a sua rusticidade. Fazendo isso, uma hora você vai melhorar a sua produtividade dentro de uma rusticidade alta. Então você torna mais forte para aguentar o tranco. Mas isso não é da noite para o dia. Isso é construído. Nas plantas de café é a mesma coisa. Se você deixar um ambiente muito produtivo, a lavoura vai sentir, ficando mais doente e vão dar trabalho. Por isso é tão importante nós tratarmos bem da lavoura, fazer as técnicas corretas, os manejos na hora certa, nas quantidades certas e com aquele capricho necessário. Assim, você vai adaptar a planta a essa rusticidade, mas também vai equilibrar com uma boa produtividade. As pragas e doenças são um bom exemplo. Quando a gente empolga que está conseguindo um bom nível de produção, elas chegam para colocar aquele freio na nossa alegria. Por isso que é tão importante ter controle correto. É nesse momento que você está aí equilibrando as estruturas, construindo uma rusticidade para ter produtividade, que a planta fica mais vulnerável. Aí você não pode errar, é preciso entrar com os controles. E com as tecnologias que nós temos hoje, praticamente todas as pragas e doenças têm um certo controle. Mas tem uma, em especial, que é bem chata de controlar. Já descobriu? Ele mesmo, o bicho mineiro. E esse é o tema do Gustavo Renó Café de hoje. No passado, o bicho mineiro nem era tanto problema. Mas com o passar dos anos, ele evoluiu e vem preocupando. Só para você ter uma ideia, o custo de controle dessa praga pode chegar até R$4.000 por hectare. E se tornou ainda mais agressivo em regiões mais quentes, como o oeste da Bahia. Lá eles chegam ao ponto até de arrancar as lavouras. No Cerrado Mineiro, guerra antiga. E agora ele começou a incomodar na Mogiana, sul de Minas, matas de Minas. E outro detalhe importante, dentro da mesma região vão ter áreas atingidas e outras não. Por isso, é preciso que o produtor fique atento ao controle. Mas como é o ataque dessa praga? Ela gosta de calor, em temperaturas acima de 27 graus. O ciclo reprodutivo do bicho mineiro passa a ser muito rápido. Em pouco mais de uma semana, você pode ter uma explosão de bicho mineiro na lavoura. E quando você acordar, já é tarde. Mas como saber que ele está atacando? Um dos macetes é estar monitorando a temperatura e ficar de olho nas mariposas. As famosas borboletinhas brancas que o pessoal fala na roça. Ela é bonitinha, mas ordinária. Você dá uma batida ali nas plantas e ela sai voando. Se essas borboletas aumentarem, é um indicativo que a praga está aumentando. Já que esse inseto que deposita as lagartas nas folhas e vai fazer todo o estrago. E qual a solução? Eu já vou falar para vocês. Mas antes, me ajuda aí. Como? Sentando o dedo no like. Já faz isso agora. Combinado? Então, quando você faz o controle correto, use os produtos de solo, principalmente os que têm umas substâncias chamadas neonicotinoides. Normalmente, próximo de outubro e novembro,
você tem aquele efeito residual que te ajuda a segurar bastante o bicho mineiro. Às vezes você tem bastante mariposa branca, mas ela não ataca na folha justamente por causa desse resíduo. Esses resíduos de neonicotinoide freiam o bicho mineiro até lá o começo de fevereiro. Depois você tem duas opções. Ou entra com uma dobradinha com outro neonicotinoide, ou entra com inseticida do grupo das diamidas, onde também tem um efeito residual e vai segurar a praga por mais um mês ou talvez 2 meses, dependendo de cada região que você vai estar. Mas o bicho mineiro gosta de uma queda de braço e vai chegar a um ponto que ele vai colocar pressão na planta. Mesmo estando com resíduo, ele não vai segurar. Em alguns lugares, a lavoura até aguenta, em outros, mais ou menos. Em algumas regiões, não tem jeito, a praga toma conta. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. O que não pode acontecer é contar com a sorte e não fazer o controle. Mas se você estiver perdendo a queda de braço, a solução é acrescentar nos controles algum inseticida de efeito de choque. Só assim você vai combater as lagartas que estão minando a folha e também as mariposas. Pronto, resolvido. Fiz o tratamento de choque e posso ficar tranquilo. E eu te pergunto, quando que o cafeicultor tem paz? O que pode acontecer é que após uma semana, esse raio das borboletinhas voltarem e atacar tudo. E por que isso acontece? Porque nada disso que eu disse antes resolve, porque a pulpa, ou seja, o casulo do bicho mineiro, ele fica nas folhas baixeiras, nas folhas mais de baixo do café. Aquelas folhas secas. E depois, os produtos que nós aplicamos, eles não matam o inseto que está lá dentro do casulo. Nessa hora, você vai precisar entrar novamente com outro inseticida para matar a borboletinha branca. Até não costuma ser difícil dar o controle nela nessa hora, não. Outra técnica é passar a trinche nas folhas que estão debaixo do pé de café para acabar com esses casulos. E vale lembrar que esses produtos de efeito residual só funcionam quando está no período de chuva, onde a planta está ainda metabolizando, ou seja, nós vamos ter efeito na época da primavera e no verão. No outono e no inverno, que tem menos chuva, você vai precisar entrar frequentemente com produto de choque. Aumentou a pressão das mariposas? Produto de choque. Por isso, em algumas regiões, o controle pode chegar até R$4.000 por hectare. E eu agora estou aqui com o Felipe Ruela, que é DTM da Syngenta. E Felipe, conta pra gente como é que a gente vai controlar esse bicho mineiro nessa pressão toda. Gustavo, realmente o sul de Minas está passando por um desafio muito grande, com temperaturas altas, efeito um pouco do El Niño também. E como você disse, né, mais gerações, o ciclo diminuiu. E uma ferramenta que o produtor do sul de Minas às vezes deixou de fazer, que é muito comum, por exemplo, o produtor do Cerrado fazer, é a segunda aplicação de solo, né, aquela aplicação com neonicotinoide, que essa aplicação ela vai facilitar muito o manejo do produtor, tá? De fevereiro para frente. É a famosa dobradinha. A famosa dobradinha, isso aí. Porque quando a gente olha o cenário, que o passado, a gente não tinha tanta dificuldade com o bicho mineiro igual a gente está vivendo esse ano, né? Então, a importância da gente fazer a segunda aplicação é para realmente a gente facilitar esse manejo. Caso ele precise fazer algum tipo de pulverização, com a segunda aplicação de solo, vai facilitar ele ter esse controle foliar lá na frente. Um problema que muita gente teve esse ano, que todo mundo atrasou muito o produto de solo. Isso. E isso vai afetar agora nessa dobradinha? Nesse ponto até que não afeta muito, porque se o cara atrasou muito, ele atrasou ali no máximo ali dezembro. Então a gente tem essa janela de fevereiro para a gente poder fazer a segunda. A gente não pode estender muito até março, Gustavo, porque março já começa a ter menos chuvas, então a gente começa a desafiar essa aplicação de solo para que esse produto realmente suba, né? E a gente Mas assim, março ainda tem bastante chuva, né? As enchentes das goiabas, isso, a turma fala. Isso. Mas até quando mais ou menos de março pode fazer? A nossa recomendação é fazer até final de fevereiro. Ótimo. Tá? Por quê? Aí a gente tem que poder entender a lavoura de cada produtor. Tem produtor que começa a colher em abril, tem produtor que já colhe mais tardiamente, porque a gente tem aquela carência de 90 dias da aplicação de solo até a gente poder colher. Então a gente respeitando esse período, a gente consegue trabalhar ali a segunda aplicação solo, dependendo de estender ela mais um pouquinho ou não. Tá. Com efeito residual, quais são os produtos que a Syngenta tem para esse controle residual? Hoje que a gente tem registro com inseticida para a segunda aplicação é a Actara e o famoso Duriva aí, que o pessoal trabalha muito em plantio, né? Sim. Mas que a gente tem excelentes resultados dele aí nessa segunda aplicação agora em fevereiro. A queda de braço está meio forte.
bicho mineiro está ganhando, precisa de um produto de choque. O que vocês recomendam? Hoje a gente tem 2 produtos que a gente recomenda, tá? A gente tem o Curion, tá? Que a gente pode recomendar associado ele com um piriproxifene, que a gente trabalha hoje com Taura, tá? Que o Taura vai dar o efeito ovicida e o Curion Taura é o produto comercial do... Isso, certo. isso. E o Curion que vai dar aquele efeito de choque nos adultos e também nas lagartas. E a gente tem um novo que a gente trouxe um ano passado, que é o Influx, que é uma dose baixinha. Quem trabalha com soja já conhece ele há muito tempo. Tem um poder lagarticida muito grande, tá? E ele tem um diferencial grande que ele é um choque com residual. Ele consegue entregar um residual maior que qualquer outro produto do mercado que a gente tem. Tá. E uma tecnologia nova que vocês estão trazendo? Vocês estão recomendando agora ou não? Então, a gente tem o Joiner, né? Que a gente está recomendando ele no conceito do controle para a broca do café, que é broca mais, que ele vai controlar bicho mineiro, ele vai controlar também ácaros, né? Quem fez, ele vai estar com uma segurança muito maior, porque o residual de controle dele é muito grande para o controle do bicho mineiro. Aí a gente está posicionando mais agora no mês de dezembro mesmo, para a gente não ficar trabalhando só ele durante o ciclo do café, tá? Então, porque senão o produtor vai querer trabalhar ele em dezembro, vai querer trabalhar ele em fevereiro, dependendo vai querer repetir, isso não é legal pensando no manejo de resistência. Então, a gente trabalha o Joiner agora, a gente tem outras ferramentas de residual, por exemplo, como o Voliantargo, que a gente pode trabalhar entre março e abril, que vai entregar, e ele é uma diamida com abamectina, né? Que vai conseguir entregar um residual muito interessante aí, que o desafio grande de bicho mineiro geralmente é durante a colheita, né? De abril para frente. Então você fazendo ele em março, abril, você vai conseguir ter um residual também muito interessante no controle do bicho mineiro e acros que tiver. Só lembrando que, às vezes o produtor não tem problema com o bicho mineiro, mas eu falei da aplicação de solo. Sim. Ah, mas não tem problema com o bicho mineiro, por que eu vou fazer a segunda aplicação? Lembrando que Actara, Durivo, são produtos que promovem vigor, aumentam o enraizamento e, consequentemente, vai aumentar a produtividade do cafeiro. Então ele tem um segundo benefício, isso, né? Isso é interessante porque você consegue aliar, estimular uma produtividade, trabalhando esse enraizamento onde vai dar a rusticidade que precisa. Exatamente, perfeito, Gustavo, é isso aí. O caminho é esse. Felipe, queria agradecer você, é muito confortável para a gente nessa guerra contra o bicho mineiro, ter todo esse portfólio que a Syngenta nos traz. Obrigadão. Tamo junto, Gustavo, obrigado. Meus amigos cafeicultores, muitas vezes você ouve o produtor falar que usou algum produto que desequilibrou a lavoura e por isso ele teve uma infestação de bicho mineiro. Mas nas minhas andanças, eu já cheguei à conclusão que essa praga está muito ligada ao clima e ao microclima de alguns talhões, onde tem maior pressão ou não. Se é produto ou não, isso não vem ao caso agora. É importante enfrentar o bicho mineiro. Eu tenho percebido que quanto mais eu fortaleço a planta, mais ela está resistente a esse problema. Outro detalhe é a irrigação. Tenho também percebido um menor ataque em áreas irrigadas. Então a dica principal será sempre: faça os manejos corretos. Invista com inteligência e orientação na sua lavoura. É equilibrar a rusticidade com a produtividade. Lembre-se que a cafeicultura é responsiva. Se cuidar bem, ela vai responder positivamente. E eu vou ficar muito bem com a sua resposta. E qual é a sua resposta? O seu joinha. Então, senta o dedo no like, comente e não deixe de seguir nas nossas outras redes sociais. Chegamos a 50 mil cafeicultores no Gustavo Renault Café. E eu agradeço muito a vocês por isso. Eu vou ficar por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.